A paz do Criador Yahweh, a paz do Salvador Yahweh a todos. Uma alegria estar aqui com todos vocês novamente, meus irmãos, minhas irmãs, todas as vidas, a qual essa palavra chegar até você, que o Criador Yahweh te abençoe. Através do Salvador Yahweh, você seja abençoado, iluminado. Então, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho através das Escrituras da importância de nós termos o autocontrole, né? O Criador Yahweh nos ordena a ter autocontrole, autodomínio, né? Então, é muito importante nós termos discernimento sobre essa palavra, a qual Yahweh nos deixou para que nós viéssemos obedecer essa palavra, a qual ele diz que nós temos que ter autocontrole, autodomínio, né? E isso está relatado nas Escrituras, porque é de alta importância os filhos de Yahweh, as filhas de Yahweh, terem autocontrole para lidar com os seres humanos, para lidar com seus familiares, para lidar aí dentro do seu matrimônio, aqueles que forem casados, né? Para lidar também com os outros irmãos e aldins, né? Porque muitas das vezes nós também somos afrontados por aqueles também que se dizem seguidor de Yahshua Mashiach. Então nós precisamos ter esse amplo controle, esse amplo domínio próprio, né? E obviamente, com sua infinita sabedoria, sabia dos conflitos, dos confrontos, a qual nós íamos passar durante a nossa trajetória nessa terra. Então, ele, com a sua infinita sabedoria, né, deixou essa palavra para que nós possamos ter o autocontrole, o autodomínio e assim podermos vencer as adversidades, vencer as afrontas quando elas vierem até a nós, ok? Então, nós vamos falar e começar falando, indo lá em Provérbio 25, verso 28, tá? Então, vamos aí todos juntos lá em Provérbios 25, versículo 28. Diz assim: cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Veja, cidade aberta, sem muralha, tal é o homem sem controle. Veja, o Criador Yahweh compara um homem e uma mulher que não tem controle, e ao compara o ser humano que não tem controle a uma cidade aberta, sem muralha. Veja, uma cidade aberta, sem muralha, ela fica sem proteção nenhuma, correto? Sem proteção nenhuma. Ela está sujeita a tudo, a qualquer pessoa entrar e fazer o que bem entender com ela, ok? Então, Yahweh faz essa comparação, né? E ele compara o homem que não tem autodomínio a uma cidade aberta, sem muralha. Por isso que ele fala em Provérbios 25, versículo 28. Cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. É terrível. É terrível você não ter autocontrole. Porque qualquer afronta que vem à sua frente, ela vai te invadir, ela vai te dominar. Porque você tá igual a essa cidade, totalmente aberta, sem muralha alguma, né? Então, Yahweh aqui já está demonstrando o perigo do ser humano não ter autocontrole. É perigosíssimo.
nós não termos autocontrole, autodomínio é perigosíssimo. Então, continuamos. Vamos agora em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, tá? Eu ia falar o versículo primeiro e depois o capítulo. Perdão. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ok? Vamos lá, vamos ler. O Criador diz assim: pois Iau não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força e de amor, de sobriedade. Vamos ler novamente. Pois Iau não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Veja. Então, Iau quer que nós temos, que todos nós, ele quer que a gente tenha também essas características. Essa características que faz com que a gente se torne pessoas sóbrias. Então, Iau, ele quer acima de tudo que os seus filhos, as suas filhas tenham sobriedade no seu espírito. Porque você sendo uma pessoa sóbria, você consegue lidar com qualquer tipo de situação. Qualquer tipo de situação. E veja, Iau também nos deu um espírito de força, um espírito de amor e de sobriedade. Se você tem sobriedade, você vai ter o amor e você vai ter força. Ok? Então, nós não podemos, em certos momentos e em certas situações que chegarem até a nós, agir como tolos, como loucos, como pessoas embriagadas, tá? Embriagadas nas ações, tá? Porque quando a gente não age com sobriedade nas situações de afronta, a gente acaba agindo como pessoas que tá ali totalmente dominada pela falta de controle. A gente se torna pessoas que não são sóbrias, né? Que se deixam levar muitas das vezes pela ira, pela raiva, pela fúria, por qualquer situação que chega à frente da pessoa, rapidamente ela se ira, ela se infla, ela se enche de raiva, né? E ali toda a sobriedade dela é retirada do espírito dela. Porque ela se esqueceu de manter o autocontrole, o autodomínio, a sobriedade. E nós temos que ser irmãos, pessoas sóbrias, nas nossas ações no dia a dia. A gente não demonstra que somos pessoas sóbrias nos momentos bons, mas nós vamos mostrar que nós somos pessoas que têm autocontrole, autodomínio e pessoas sóbrias é nos momentos de afronta, ok? É nos momentos de afronta, é nos momentos que pessoas do trabalho vêm nos afrontar, pessoas da nossa família vêm nos afrontar, pessoas de fora vêm nos afrontar, ok? E aí é que nós vamos mostrar que nós somos diferentes. Aí nós vamos mostrar que nós temos essa característica, a qual Iau disse que nos deu. E Iau disse que nos deu um espírito de força, de amor e de sobriedade. Mas para isso sobressair em nós temos que botar isso em prática. Nós temos que botar isso em prática. Então, a importância de nós termos conhecimento dessa palavra. Porque, infelizmente, nós temos visto
muitos irmãos e aldins esquecendo de manter o autocontrole e o autodomínio. Infelizmente, muitos não têm conseguido deixar que essas características lindas do autocontrole e da sobriedade brilhem em si, porque tem caído nessas afrontas, tem debatido, tem devolvido as afrontas que chegam até a eles, né? E aí, quando você faz isso, você está mostrando para quem te afrontou exatamente o que ele queria. Você está mostrando realmente que você não tem sobriedade, que você não tem autodomínio e que você não tem esse espírito de força, de amor. E é isso que o maligno quer, tirar todas essas características belas, a qual o Ial tem para depositar em nós, né? E aí, quando a gente cai nessas afrontas, a gente deixa e acaba deixando que o maligno arranque essas características de nós. E isso é terrível, porque aí a gente deixa de dar um bom exemplo. E o que acontece, irmãos? Nós temos que lutar para dar bom exemplo no meio da nossa parentela, no meio dos nossos irmãos, no meio da sociedade, da humanidade. Nós temos que dar um bom testemunho, nós temos que ter um bom exemplo e dar um bom exemplo para que as pessoas possam enxergar as características do Salvador Yahshua em nós, para que as pessoas possam enxergar essas características a qual Yahweh disse que depositou no nosso espírito, porque Yahweh deixou claro, pois Yahweh não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, um espírito de amor, de sobriedade. Quando Yahweh diz que ele nos deu um espírito de força, não é uma força agressiva. Ele não está falando que ele nos deu uma força agressiva para nós agredirmos as pessoas, seja com palavra, com ações, com atitudes, não é isso. Quando ele diz, olha, eu dei para vocês um espírito de força, é um espírito que não desiste, é um espírito que persevera, é um espírito que tem força para obedecer, é um espírito que tem força para dar bom exemplo no seu falar, no seu agir. Isso é um espírito de força. Não pense que Al está falando aqui que ele nos deu um espírito de força para a gente estar debatendo com ninguém. Para que quando uma pessoa xingar nós xingar de volta. Ó. Isso aí está fora. Isso aí não vem do Criador Yahweh. Bateção de boca não vem do Criador Yahweh. O espírito dele se retira na hora. Você está devolvendo as afrontas que falam com você. Yahweh não se agrada disso. O espírito dele se retira na hora. Porque não é essa força que ele está falando. A força que ele nos deu é exatamente essa. Da sobriedade, do autodomínio. E rapidamente, quando vem uma afronta, quando vem um levante, aí vem essa força genuína espiritual, não é uma força carnal. Os irmãos compreendem? Não é uma força carnal. Não é essa força que muitos têm pensado que tem vindo de Yahweh. Não tem. Nós temos visto aí irmãos debatendo loucamente, tentando provar muitas coisas, mas isso é em vão. Porque no meio desses debates, pessoas têm pecado, pessoas têm se deixado levar pela falta de controle. Veja, irmãos, em todo debate, a sua carne vai falar mais alto.
Em todo debate, a carne acaba falando mais alto. Porque em todo debate, aquela pessoa vai estar te afrontando, te afrontando, te afrontando, e a sua carne vai acabar falando mais alto. Por isso que Al quer ver a gente longe de debates, longe de bateções de boca, longe de intriga, longe de discussão. Nós não precisamos provar nada a ninguém. Nós não precisamos provar nada a ninguém. Porque quem faz é Yahweh, quem age é Yahweh. O nosso único dever é plantar a semente da palavra. E deixa que o resto Yahweh comanda, Yahweh faz. Porque Yahweh não faz nada no meio de discussão, no meio de debate, no meio onde a carne é que está reinando. O espírito dele não habita nessas coisas. Rapidamente ele se retira. É por isso que ele está aqui falando conosco. Eu quero que vocês entendam o que é autocontrole, eu quero que vocês entendam o que é sobriedade, eu quero que vocês entendam qual é essa força que eu dei para vocês. Não é uma força carnal, é uma força espiritual. E quem tem essa força tem autocontrole, tem autodomínio. Mas muitos têm, infelizmente, se deixado levar e estão achando que estão agindo corretamente. Não tá. Tá fora da palavra. Fora da palavra. 1000 vezes seria melhor se tivesse escutando toda a afronta, toda a acusação, tivesse escutando calado, mas orando dentro do quarto de joelho dobrado. Orando. Porque Yahshua Mashiach fazia assim. Yahshua Mashiach, quando era afrontado, ele não jogava a pedra de volta. Yahshua Mashiach, quando era perseguido, ele não ia perseguir de volta. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele tinha esse espírito de autocontrole e ele simplesmente não fazia nada. Não fazia nada, só entregava tudo a Yahweh dos exércitos. E sabe o que ele ia fazer? Continuar pregando a palavra do pai dele, a qual ele foi ordenado a passar para a humanidade. Essa era a preocupação de Yahshua Mashiach, em levar a palavra do seu pai, em resgatar vidas. A preocupação de Yahshua Mashiach não era estar provando nada para ninguém, nem batendo boca com ninguém. Porque ele entendia que ele tinha que ter esse autocontrole, essa sobriedade, esse autodomínio. Então toda afronta que chegava até ele, toda pedrada, todo falso testemunho que levantavam contra ele, ele ficava calado. Ele repreendia em oração. Por isso que as escrituras relatam em Lucas que Yahshua Mashiach, durante a madrugada, ele sempre subia no monte para orar. Os discípulos ficavam embaixo e ele ia para o monte lá para cima orar. Nós não vencemos as afrontas atacando quem está nos afrontando. Nós vencemos essas afrontas, essas perseguições, é de joelho dobrado, orando, é em silêncio. Nós demonstramos essa força que Al está falando aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 1, 7, é agindo dessa maneira. Em silêncio, só orando. Isso é ter um espírito que tem força. Não é quando você rebate, é quando você escuta e consegue ficar calado. É quando você escuta tantas afrontas e não perde o autocontrole. Não vai lá rapidamente ligar a câmera do celular para rebater. Não. Não. Yahshua nunca faria isso. Então, quando isso acontecer, qual que é a nossa posição quando nós formos afrontados? Seja por quem for, a nossa posição é ter autocontrole, autodomínio, abrir a porta do nosso quarto e orar, e entregar nas mãos de Yahweh. E Ele vai nos defender. Ok? Prosseguimos.
Se vocês estiverem ouvindo algumas vozes, do meu pai e da minha mãe que estão conversando aqui, pertinho aqui do meu quarto, estão aqui pertinho na sala conversando, tá bom? Por isso tem duas vozes aí, é dos meus pais. Então, continuamos. Provérbios, agora, 16, versículo 32. Provérbio 16, versículo 32. Diz assim: mais vale o homem lento para a ira do que o herói. É melhor o homem dominador de si do que conquistador de uma cidade. Prestem atenção. Vamos ler novamente. Provérbio 16, versículo 22. Versículo 32. Provérbios 16, versículo 32. Vamos lá. Mais vale o homem lento para a ira do que o herói. É melhor um homem dominador de si do que conquistador de uma cidade. Prestem atenção. Nós vemos muito hoje em dia, muitos querendo provar que está certo, muitos querendo provar que estão com a razão, que estão com a verdade, mas eu quero comunicar algo. Quem está com a razão e quem está com a verdade não se esforça para provar nada, porque a convicção já está dentro dele, já está dentro dela. Então ela não precisa e ele não precisa estar provando nada para ninguém. Mas hoje nós vemos um erro cometido, que é de pessoas tentando provar, o tempo todo tentando provar. E nessa tentativa de tentar provar, acaba pecando contra o Criador, acaba dando lugar ao carnal, acaba entrando em brigas e em afrontas, que de nada vale e de nada adianta. Antes era melhor se estivesse orando e jejuando, estaria ganhando muito mais. É por isso que Al diz, mais vale um homem lento para a ira. Nós temos que ser lento para a ira. Nós não podemos nos irar facilmente, irmãos. Não podemos. Porque, veja, nós estamos numa geração a qual o ego é muito inflamado. As pessoas não aguentam ser afrontadas e rapidamente quer rebater. Rapidamente a ira sobe a cabeça. E quando nós agimos assim, sabe o que nós provamos? Nós não provamos que estamos com a verdade. Nós provamos, sabe o que nós provamos? Que somos imaturos. Quando a gente não aguenta a afronta e rapidamente a gente se ira e a gente vai lá rebater a crítica, vai lá rebater o que estão falando, a gente não vai provar que está com a verdade. O que as pessoas vão ver é que a gente está irado, é que a gente está nervoso, é que a gente perdeu o autodomínio, é isso que elas querem. É isso que o maligno quer. Porque o maligno, ele quer usar pessoas exatamente para tirar de nós essas características. Que é do autocontrole, a sobriedade, a força, o amor. Entende? Então, por isso que Al diz, mais vale um homem lento para a ira. E ela está dizendo, olha, parem de se irar facilmente. Sejam lentos para a ira. Aguentem as afrontas. Aguentem as acusações calados. Sejam lentos para a ira. Então, mais vale o homem lento para a ira do que o herói. Veja, nós percebemos que a maioria quer tentar ser o herói, quer tentar ser o dono da verdade. Quer provar que está com a razão, quer ser o herói,
Não, eu tenho que provar que eu tô com a razão. Não, eu tenho que provar que eu tô certo. Quer ser o herói. Mas Yao diz que não é assim que nós temos que agir. Ser lento para ir, é isso que Yao quer de nós. Yao não quer que a gente prove nada a ninguém. Porque a verdade, irmãos, ela fala por si só. Ela fala por si só. E uma hora ou outra, a pessoa que você anunciou a verdade, uma hora ou outra, ela vai perceber que a verdade chegou até a ela. Não precisa a gente estar empurrando nada goela abaixo para ninguém e nem em ninguém. E esse é o grande problema, que quando a gente quer ser o herói e ser o dono da razão e empurrar aquilo que a gente está falando goela abaixo naquela pessoa, em vez da gente trazer aquela pessoa para perto de nós, em vez da gente dar bom testemunho, em vez da gente agir como Yahshua Mashiach agia, sabe o que acontece? A gente acaba expulsando para longe de nós. Porque não é a força. Não é na força que a gente leva a verdade. Não é na força que a gente leva o evangelho. Não é debatendo que a gente leva o evangelho. Não é a força que a gente leva o nome de Yao e o nome de Yahshua. Não é a força que a gente tem que fazer essas pessoas acreditar nos nomes sagrados. Não é. Só anuncia e ponto. Ah, Marie, mas eu anunciei e a pessoa disse que não acredita. Então já não quero mais falar com ela. Quero bem longe de mim. Não é assim. Seja lento para a ira. Lento para a ira. Yahshua Mashiach, ele não expulsava ninguém de perto dele. Pelo contrário, ele anunciava e trazia essas pessoas para perto dele. E como é que as pessoas acabavam se entregando a Yahshua Mashiach? Vendo as ações dele, porque Yahshua Mashiach entregava a verdade e ele ia demonstrando essa verdade através das práticas dele, de como ele agia, de como ele falava. E aí as pessoas ficavam maravilhadas. Realmente, esse homem está com a verdade. Realmente, ele tem algo diferente. Realmente, é o Salvador, é o Filho do Criador que está aqui pisando na terra. E aí as pessoas se lançavam. Nós temos que agir assim. Quantas pessoas hoje em dia, por querer ser herói, por querer provar que está com a razão, em vez de estar trazendo vidas para perto, está afastando vidas. Porque está fazendo ao contrário do que a palavra está dizendo. Porque a ordem de Yahweh é: mais vale o homem lento para a ira do que o herói. E o herói, ele quer provar a qualquer custo que ele tem razão, que ele está certo. E para ele provar o que ele quer, ele faz de tudo. Briga, entra em debate. Um fala, ele devolve. Por quê? Porque ele quer ser o dono da razão. Ele quer provar a verdade de forma errada. E como ele está fazendo de forma errada, em vez dele dar um bom exemplo, em vez dele dar um lindo testemunho, as vidas vão se afastando. Porque, irmãos, gravem isso que eu estou falando para vocês. Até quem está no mundo sabe quem serve a Yahweh de verdade e quem não serve a Yahweh de verdade. Até quem está no mundo sabe aqueles que têm as características de Yahshua Mashiach quando fala e quando age. Até quem eles veem, irmãos. Eles veem. Então, quando eles vê pessoas querendo ser herói, querendo a qualquer custo provar aquilo que ele está falando,
que essas pessoas que estão no mundo rapidamente percebem. Ah, isso aí. Fala que serve a Yahweh, mas só de boca. Olha as ações. Olha as ações. E aí o que acontece? A gente fica envergonhado. Fica envergonhado. Aí o evangelho de Yahshua Mashiach, o evangelho genuíno, vai caindo em descrédito por causa dos maus exemplos de alguns. E isso tem acontecido muito, irmãos. Por causa de maus exemplos de alguns, o evangelho de Yahshua Mashiach tem caído em descrédito. E isso tem entristecido o coração do Criador. Porque essas pessoas que estão agindo dessa maneira não estão seguindo a palavra corretamente. É por isso que tem que ter muito cuidado, irmãos. Porque tem pessoas que acham que já sabe tudo. Que sabe tudo, que conhece tudo, que entende tudo das escrituras e que só ele sabe. Começa a ficar com uma soberba muito grande. E ao estar longe de pessoas soberbas, irmãos. Porque o Criador Yahweh é humilde. O filho dele, o Salvador Yahshua também, é humilde. Humilde. Nós sempre temos que ter um coração humilde, agir com humildade. O pouco que eu sei não é nada perto do que Yahweh sabe. Porque quem sabe por completo é Yahweh. Eu sei, mas eu sei pouquinho. Pequenininho. E o pouco que eu sei, em vez de eu usar isso para me engrandecer, eu vou usar isso para ser humilde cada dia mais. Para aprender cada dia mais. Para abaixar minha cabeça e dizer, Pai, me ensina mais. Me ensina a ser lento para a ira. E nós temos visto que a maioria acha que sabe tudo. E que pode ir lá e pisar no outro. E que pode ir lá e condenar o outro. Não é assim que se resgata vidas. Não é batendo nelas que nós vamos resgatar elas. Não é, porque Yahshua Mashiach nunca fez isso. Nem na hora que Yahshua Mashiach estava sendo crucificado naquele madeiro, ele não condenou ninguém. Nem naquele momento Yahshua Mashiach se deixou se irar. Nem naquele momento Yahshua Mashiach perdeu o autocontrole, irmão. Sabe o que é isso? Você está pregado no madeiro, com seu corpo estraçalhado. Vendo seus inimigos ali diante de você, rindo e se alegrando com a sua morte. Mas nem nesse momento Yahshua Mashiach se irou. Nesse momento, sabe o que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas no meio da seara de Yahshua Mashiach, quase ninguém tem agido igual ele agia. Fala dele, mas não age como ele. Fala do Criador, mas não tem as características do Criador. Yahshua Mashiach sendo o Salvador, ele nunca se achou melhor do que ninguém. Antes ele ensinou, quer ser grande no reino do céu, então seja servo de todos na terra. Esse era o ensinamento do mestre. Quantos têm seguido isso? Quantos têm sido lento para se irar? Quantos têm agido com humildade? Quantos têm agido com humildade no meio da sua família?
agido com humildade com aqueles que também ainda não aceitaram os nomes sagrados. Não é porque eles não aceitaram que a gente tem que bater neles não, irmão. Quem faz a justiça é Yahweh. Quem sabe de tudo é Yahweh. Nós estamos aqui unicamente para anunciar. Mas as pessoas não estão sabendo anunciar, estão querendo bater. Bater no peito e dizer, não, só eu tô certo. Não, só eu tô salvo. Será mesmo? Muitos têm se perdido nas suas próprias ações, nas suas próprias palavras. Porque pode conhecer o nome sagrado, pode conhecer o nome de Yahweh, pode conhecer o nome de Yahshua. Mas se não agir como ele agia, tá só se iludindo. Não adianta só conhecer o nome de Yahweh e de Yahshua e continuar agindo como uma pessoa mundana nas ações e nas palavras para com os outros. Não adianta conhecer o nome de Yahweh e de Yahshua e não dar bom exemplo. De nada adianta. Não adianta conhecer o nome de Yahweh e de Yahshua e estar condenando o próximo. Só porque eles não aceitaram ainda. Que isso? Yahshua nunca fez isso. E quem somos nós para fazer? Não adianta conhecer o nome de Yahweh e de Yahshua e ter esse coração cheio de ira, esse coração cheio de soberba. Nós temos que aprender, enquanto há tempo, a sermos humildes, mas assim, humilde de verdade. E fazer como Yahshua disse, ser servos de todos, sem olhar a quem. Yahshua servia a todos, sem olhar a quem. Aí os judeus, que se achavam o dono da verdade, que se achavam o dono da verdade, que se achavam entendedores das escrituras, via Yahshua Mashiach tentando resgatar os pecadores e falava, olha, mas ele senta com os pecadores. Olha, mas ele anda com os pecadores. Começavam a acusar Yahshua Mashiach, porque eles se achavam o dono da verdade, porque eles se achavam melhor do que os outros. Só eles, na cabeça deles, eram puros e limpos. Mas Yahshua Mashiach veio provar o contrário. Yahshua Mashiach veio para resgatar exatamente aqueles que aos olhos humanos não valia nada. E Yahshua Mashiach fez isso sem se irar, com paciência. Yahshua Mashiach falava aos pecadores porque ele queria resgatar os pecadores, tirar os pecadores do seu pecado, do seu lamaçal, da sua sujeira e trazer eles para a luz, para a limpeza e a purificação de espírito. Yahshua Mashiach falava aos pecadores, porque ele foi enviado para isso, para resgatar os que não eram para ser e provar àqueles que achavam que eles não eram e que tinham que se arrepender para ser. E hoje muitos têm agido assim. Com ela eu não falo, porque não fala Yahweh Yahshua. Com essa daí eu não dou nem um oi, quero nem conversa. Tá se irando. Tenha calma, tenha paciência. Mostre para essa e para esse que não aceitou o nome de Yahweh e de Yahshua as suas belas características, as suas belas ações, para que ele possa aos pouquinhos enxergar Yahshua Mashiach em você. E lá na frente, quem sabe, ele ou ela não se entrega aos nomes sagrados. Mas para nós conseguirmos resgatar vidas, tem que ter essa humildade dentro de nós. Sermos pequenos, irmãos. Pequenos.
E não adianta querer provar a todo custo. Provar a verdade de forma errada. E muitos têm se perdido porque está querendo provar a verdade de forma errada. Como eu disse, a verdade por si só, ela brilha, ela preenche, ela invade o ambiente, ela invade a vida. A vida lá na frente enxerga a verdade. A gente não precisa estar empurrando a goela abaixo e nem obrigando e nem fazendo inimizades e enchendo o nosso coração de ira, de raiva, de rancor com o próximo. Não é assim. Então, vamos começar a agir como está dizendo aqui em Provérbios 16, versículo 32. Mais vale o homem lento para a ira do que o herói. É melhor um homem dominador de si do que o conquistador de uma cidade. Não adianta querer provar que está com a verdade e se perder no meio do caminho com a própria soberba, com a própria língua. Porque ninguém vai subir para o reino dos céus condenando ninguém, e nem acusando ninguém, e nem desprezando ninguém, e nem maltratando ninguém, e nem desejando mal de ninguém. Porque Yahshua Mashiach não tem essas características. Os selados de Yah não têm essas características feias, não tem. E se tem agido dessa maneira feia, procure se arrepender. Procure ser humilde. Assim como Yahshua era humilde. Louvado seja Yah, nós não sabemos de tudo, não. Nós seremos eternos aprendizes na jornada. Quem sabe tudo 100% é Yah dos exércitos. E o pouco que nós sabemos através das escrituras, nós só temos que anunciar, mas de forma humilde. Para falar a verdade, não precisa condenar o outro. Para falar a verdade, não precisa desprezar o outro. Para falar a verdade, não precisa atacar o outro. Para falar a verdade, não precisa estar intrigado com o outro, que o outro não concorda com você. Nós temos que ter o coração limpo. O que o Criador Yah disse? Eu quero que vocês tenham um coração semelhante a de uma criança, irmãos. Uma criança, ela não tem raiva de ninguém. Uma criança, ela não tem raiva de ninguém. Uma criança, ela não fica de mal de ninguém. Uma criança, ela não deseja o mal de ninguém. Uma criança, se você brigar com ela por alguma coisinha, se você brigar com ela, mas se em 1 minuto você falar assim, me dá um abraço, ela corre para te dar um abraço chorando. É esse coração que Yah disse que nós temos que ter, mas quantos têm procurado ter esse coração? É triste ver como que tá o meio da seara. Não podemos esquecer que temos que ter esse coração como de uma criança. E nós temos que ter esse coração como de uma criança, é exatamente para com esse que nos acusam. Yahshua Mashiach disse, do que vale amar só quem ama vocês, eu quero que vocês amem os inimigos de vocês. Eu quero que vocês mostrem para eles que vocês não são irados. Eu quero que vocês mostrem para ele que vocês não carregam ódio dentro de si. Eu quero que vocês mostrem para ele que vocês têm a minha característica. Eu quero que vocês deem exemplo do que é me seguir. Mas parece que
O povo está se esquecendo disso. E estão focados só em ser herói. Estão focados em ganhar debates. E tem se perdido. Mas não tem percebido. Mas quem tem olhos espirituais tem percebido. Então, temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque o funil está apertando. E vai apertar cada vez mais. E aí, nós vamos ver quem é e quem não é. Nós vamos ver quem pratica a palavra e também nós vamos ver aqueles que só falam dela, mas não praticam. As ações são totalmente diferentes do que a palavra ordena. E quando Yao traz essa exortação para nossas vidas, por que ele traz essa exortação para nossas vidas? Porque ele nos ama. Porque ele nos ama. Por que Yahshua Mashiach exortava os discípulos? Porque Yahshua Mashiach amava os discípulos. Porque Yahweh exortava os profetas e usava os profetas também para exortar ao seu povo, porque Yahweh amava os profetas. Yahweh amava e ama o seu povo. E o pai que ama corrige. Porque o amor, ele corrige. O amor, ele não nos permite que a gente veja a pessoa afundando e fique de boca calada. A gente vai lá, corre e vai entregar a palavra de Yahweh com respeito, com bondade, com simplicidade, com humildade. E rapidamente aquele espírito que está ouvindo a palavra entende que é Yahweh falando. E rapidamente se conserta. Rapidamente começa a se olhar e ver aonde está falhando, aonde está errando e vai se consertando dia após dia. Louvado seja Yahweh. Continuamos ainda em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Vamos lá. Diz assim: morte e vida estão em poder da língua. Aqueles que a escolhem comerão do seu fruto. Vejam bem, morte e vida estão em poder da língua. Aqueles que a escolhem comerão do seu fruto. Veja, Yahweh está dizendo, a morte e a vida está no poder da nossa língua. Porque a língua tem poder de amaldiçoar e a língua tem poder de abençoar. Qual que você vai escolher? Aí Yahweh diz, aqueles que a escolhem comerão do seu fruto. Se você escolher abençoar com a sua língua, sem olhar a quem, mas simplesmente abençoar, você vai colher frutos bons, frutos divinos. Frutos vindo do reino do céu para o teu espírito, para a tua vida. Mas se você escolher amaldiçoar com a sua língua, vai colher os frutos terríveis, frutos maus, frutos de destruição para si próprio lá na frente. E quando é, Marie, que a gente amaldiçoa alguém? Quando a gente deseja o mal daquela pessoa. Quando a gente olha para aquela pessoa e diz assim, esse aí nunca vai sair desse poço, esse aí nunca vai se arrepender, esse aí nunca vai aceitar a verdade, esse aí nunca vai conseguir se limpar. Você está amaldiçoando essa vida. Em vez de você ter fé e ter uma língua que abençoa e falar, não, passe o tempo que for, enquanto eu tiver vida, eu vou acreditar que essa pessoa
vai conseguir se arrepender, vai conseguir enxergar a verdade, vai conseguir sair desse lamaçal que ela ou ele ainda vive. Eu tenho fé. Enquanto houver vida e enquanto o meu coração bater, e enquanto o meu pulmão tiver fôlego, eu vou acreditar, eu vou ter fé. E eu vou usar a minha boca para sempre jogar palavras de bênção para essa pessoa, independente. Independente. Porque esse poder está na nossa língua. A palavra de Deus está dizendo, morte e vida estão em poder da língua. Com a língua você gera vida. E com a língua também você gera morte para o próximo. Qual vai escolher? Qual vai escolher? Abençoar com a língua ou amaldiçoar com a língua? Tem um grande problema, que as pessoas só querem abençoar aqueles que concordam com elas. E não é isso. Como eu disse, até na hora da morte, Yahshua Mashiach usou a palavra dele para gerar bênção. Quando ele disse, perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele usou a língua para quê? Para abençoar seus próprios inimigos. Ali ele demonstrou que ele não amava só quem amava ele, mas ele amava quem odiava ele. E nós temos que ser assim. Eu lembro que quando eu era do mundo e quando eu só fazia o que não prestava, a minha mãe nunca usou a língua dela para me amaldiçoar. A minha mãe nunca nem sentiu raiva de mim. A minha mãe nunca olhou para mim e disse, tu não vai sair desse poço, tu vai continuar sendo uma perdida, filha, pro resto da tua vida. Eu não acredito, tu nunca vai sair dessas podrices que tu vive. A minha mãe nunca usou a língua dela para falar isso comigo. Nunca. A minha mãe sempre olhava para mim, meus irmãos, e dizia, eu tenho fé, minha filha. Eu tenho fé que um dia você vai sair dessa vida. Eu tenho fé que um dia tu vai deixar esse alcoolismo da bebida que tu tem. Então, a minha mãe, antes de eu aceitar Yahshua, ela já me abençoava com as palavras da língua dela. Olha onde eu tô hoje em dia. E a minha mãe lutou. E acreditou que eu ia sair da vida mundana. E isso se passaram 15 anos. 15 anos. E durante 15 anos, ela falava as mesmas palavras de bênção para mim. Né? 2 semanas não, 1 mês não, irmãos. Que ela falava palavra de bênção não, foram 15 anos. E ela sempre na mesma posição. E ali ela demonstrou para mim que enquanto ela tivesse vida, enquanto o coração dela batesse, ela ia ter fé e ela ia acreditar que a filha dela ia sair da podrice. Porque eu vivia na podrice, irmãos. Eu era suja, imunda. E olha onde eu tô. Mas para eu estar aqui, demoraram 15 anos. E às vezes, a maioria das pessoas não aguenta esperar 1 semana. Que já se ira logo e já não quer mais saber da pessoa, já abandona, já vira a cara, só porque a pessoa não acredita no que ela acredita. E eu não acreditava não, hein, no que a minha mãe falava, não. Não acreditava. Eu falava, mãe, a senhora não sabe nem o que a senhora tá falando. Irmãos, eu falava isso pra minha mãe. Eu falava, mãe, a senhora não sabe nem o que a senhora tá falando. Eu não acreditava no que ela acreditava. Vocês entendem? Eu desfazia. Eu falava, a senhora não sabe nem o que a senhora tá falando.
Essa é a vida que eu quero, mãe. Não é essa que a senhora tem, não, de oração, jejum, leitura da palavra. Eu desprezava. Vocês entendem? Mas mesmo eu desprezando, mesmo eu fazendo pouco caso das palavras da minha própria mãe, ela nunca me abandonou. Ela nunca virou a face para mim só porque eu não concordava com ela. Nunca, pelo contrário. Irmãos, ela olhava para mim nos meus olhos, como eu tô olhando aqui para vocês. E ela falava: eu tenho fé, filha, que Al vai te resgatar. E isso, 15 anos. E ela, na mesma fé, na mesma fé, na mesma fé. E ela só orava e jejuava. E o resultado tá aqui na frente de vocês, eu servindo ao Criador e ao por intermédio do Salvador Yahshua. E anunciando o Evangelho, anunciando a palavra. Tá vendo? Então, a minha mãe, ela botava essa palavra que nós lemos em prática, de abençoar com a língua e não amaldiçoar. E como a minha mãe me abençoou com a língua dela, hoje ela está colhendo o fruto bom. Ela está colhendo o fruto bom para o espírito dela. Como diz aqui, ó, morte e vida estão em poder da língua. Aqueles que a escolhem comerão do seu fruto. Se a minha mãe tivesse me amaldiçoado com a língua, ela não estaria colhendo fruto bom hoje em dia, não. Mas ela tendo conhecimento da palavra, ela sabia que ela não podia lançar nenhuma palavra de maldição contra mim. Mesmo eu com aquela rebeldia terrível, ela sabia que ela tinha que lançar palavras de bênção sobre a minha vida. Palavras de vida. E hoje em dia, como ela usou a língua para me abençoar, mesmo eu sendo uma imunda como eu era, mesmo assim ela usou palavras de bênção para me abençoar. E hoje ela está colhendo, irmãos, os frutos divinos para o espírito dela. Entendem? Então, isto é muito sério. Isto é muito sério. A gente não pode, de maneira nenhuma, amaldiçoar e nem condenar ninguém com a nossa língua, porque a gente não sabe de nada. A gente não sabe, irmãos, do dia de amanhã. Quem sabe é o eterno Yahweh, irmãos. Eu não sei se daqui a 20 minutos, ou 1 hora, ou daqui a 2 dias, 3 dias, eu não sei se eu vou estar viva. Quem sabe é Yahweh. Então como é que eu vou condenar alguém? Como é que eu vou virar a face para alguém só porque essa pessoa ainda não tem o mesmo conhecimento e a mesma visão que eu? Jamais eu vou fazer isso. Eu vou continuar abençoando essa pessoa. Assim nós temos que agir para que possamos, irmãos, colher frutos bons para o nosso espírito, irmãos. Frutos bons. Porque tudo que nós falarmos, irmãos, tem um preço. Todo mal que a gente desejar para o próximo vai ter um preço. Por isso eu não desejo, nem podemos desejar o mal. E nem a queda de ninguém. Por isso que eu sempre falo, eu não quero ir para o reino do céu sozinha. Quero ver vidas também conseguindo ir. Eu não quero ficar. Eu não quero ficar. E eu também quero que muitas pessoas se arrependam para que também não fiquem para trás. É esse coração que nós temos que ter. Entendem? Continuamos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: ao conhecimento, veja,
ao conhecimento, o autodomínio. Veja, ao conhecimento, o autodomínio. Quem tem conhecimento tem autodomínio. Agora, aqueles que dizem ter conhecimento, mas não têm autodomínio, não têm conhecimento nenhum. Não sabe nem o que é conhecimento. Acha que tem. É um achismo do carnal. É um achismo do ego. Porque não adianta querer provar que tem autoconhecimento, muito entendimento das escrituras, mas não tem autodomínio. Não consegue aguentar uma afronta calado que quer rebater. Então não tem conhecimento algum. Acha que tem. Porque ao conhecimento, o autodomínio, uma coisa gera outra. Uma coisa gera outra, uma coisa gera outra. Se tem conhecimento, então tem que ser gerado autodomínio. Então, ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. Veja, quem tem autodomínio vai conseguir adquirir o quê? A perseverança. Você tá vendo aí? Uma coisa vai gerando a outra. E a perseverança, a piedade. Uma coisa vai gerando a outra. Nada de iau é pela metade. Nada de iau é pela metade. Veja, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ao conhecimento, o autodomínio. Se tem conhecimento, vai ter que ter autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. E quando já tem o autodomínio, vai ser gerado a perseverança. Porque como ele tem autodomínio, ele não cede e nem rebate as afrontas, ele é um homem perseverante, uma mulher perseverante. Por quê? Ele tem autodomínio, ela tem autodomínio, então ela não desiste no meio das perseguições, ele não desiste no meio das perseguições, ele não desiste no meio da afronta, porque nele já foi gerado o autodomínio e o autodomínio gerou nele e nela a perseverança, e a perseverança gerou o quê? A piedade. E a piedade, que nada mais é do que a bondade, a generosidade para com o próximo. Para com o próximo. Então nós temos que ter esses frutos no nosso espírito. No nosso espírito. Porque se não tiver esses frutos, está se iludindo e acha que tem autoconhecimento, tem nada. Se não tem esses frutos, está iludido. Porque é isso. Tem que ter esses frutos. E uma coisa tem que ter gerado a outra dentro de nós. E se não gerou ainda, nós vamos lutar para que essa palavra seja gerada dentro de nós e nós botar esta palavra em prática. Todos nós. Nós que estamos aqui. Eu, vocês, ouvindo essa palavra. Certo? E o maligno, ele faz de tudo para que essas palavras não sejam entregues para as vidas. Porque essas palavras têm o poder de nos libertar. Têm o poder de nos alimentar. Têm o poder de nos consertar. Têm o poder de nos tirar do erro. Entendem? É por isso que muitos passam por ela e não lê. Não lê, porque o maligno não deixa. O maligno só quer que seja entregue aquilo que agrada o ego e a carne. Mas Iau está longe de ego e está longe de fazer desejo da nossa carne. Iau quer ver o nosso espírito crescer. Compreendem? Então, nós temos que lutar para ter esses frutos aqui. Todos esses frutos que nós lemos. Ao autoconhecimento, o autodomínio,
ao autodomínio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. 2 Pedro 1, versículo 6. Essa é mais uma palavra que nós temos que colocar ela em prática para que esses frutos sejam gerados dentro de nós. Louvado seja Yahweh. Continuamos. Vamos agora em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ponto. Esse é o versículo 19, ok? Versículo 19 de Tiago, capítulo 1, 19. Olha isto. Vou repetir o que está escrito no versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vou repetir o versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, pronto para ouvir. O nosso ouvido tem que estar pronto, irmãos, para ouvir de tudo, seja coisas boas ou coisas ruins, tá? Seja coisas boas ou coisas ruins. O nosso ouvido tem que estar pronto para ouvir. E ao estar nos dando o mapa certinho para que a gente possa seguir, Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Nós temos que estar pronto para ouvir de tudo, irmãos. Mas ter o autocontrole de ficar calado. Não é ouvir de tudo e rapidamente se avançar para rebater aquilo que ouviu, não. É ouvir de tudo, seja coisas boas e ruins, e ser o quê? Tardio para falar. A gente tem que praticar essa palavra de ser tardio para falar. Autocontrole, autodomínio. Temos que ter. Suportar os apertões. Suportar calado. Então, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos agora ler o versículo 20. Pois a ira do homem não é capaz de cumprir a justiça ideal. Isto aqui é muito sério. Pois a ira do homem não é capaz de cumprir a justiça ideal. É aquilo que eu falei. Muitos estão perdidos no meio da seara de Yahshua Mashiach e estão achando que estão fazendo da maneira correta, mas estão irados. Estão irados. Debatendo, batendo boca, jogando de volta as afrontas. E tá achando que tá agradando a Yahweh. Não tem aguentado as afrontas calado, tem se irado e tem desejado o mal do outro só porque não concorda com ele. E a ira, rebentando ele por dentro. E esses que estão assim, infelizmente, não serão capazes de cumprir a justiça de Yahweh. Isso é muito sério. E na cabeça deles, eles estão cumprindo a justiça de Yahweh. Mas a palavra diz ao contrário. Nenhum coração irado é capaz de cumprir a justiça de Yahweh.
ele quer provar que está certo a qualquer custo e acaba se perdendo e não sendo capaz de cumprir a justiça de Yahweh. Como eu disse, antes era melhor que tivesse calado, orando e jejuando. Era melhor que se tivesse praticando essa palavra, ouvindo de tudo e sendo tardio para falar e para rebater. Aí sim, estaria sendo apto a cumprir a justiça de Yahweh. Então não se enganem quando vocês vê muitos aí que proclamam Yahweh e Yahshua nesses debates, afrontando, ele é afrontada, ele afronta também. Um joga, ele joga de volta. Não acha que o Espírito de Yahweh está nesse meio não, viu? Porque a verdade está sendo aqui, ó, entregue para vocês. Para que vocês não sigam os exemplos desses, irmãos. Nós não podemos, irmãos, vidas como escutam, nós não podemos seguir os maus exemplos. Não se enganem. Ah, mas está falando Yahweh e Yahshua, então também vou seguir o mesmo exemplo. Só porque está falando Yahweh e Yahshua, vai cair no mesmo buraco, irmãos. É como Yahshua disse. É um cego guiando o outro e ambos caem no buraco. Ambos caem no mesmo buraco. E Yahweh não quer isso. Yahweh não quer que a gente caia no mesmo buraco. Yahweh não quer que a gente imite essas ações feias. Por isso que eu digo, nós temos que ser imitadores de Yahshua Mashiach. Nós não temos que ser imitadores de homens e de mulheres. Nós temos que ser imitadores de Yahshua Mashiach. Ah, mas ele fala Yahweh e Yahshua, está metendo o pau naquela vida ali. Então, vou meter o pau também, vou desejar o mal também. Se ele está falando, também vou falar. Não façam isso. Repreendam. E orem para que esse irmão que fala Yahweh e Yahshua e está desejando o mal dessas outras vidas se arrependam. Porque ele não está agindo conforme a palavra. E se a gente não tomar cuidado, ambos caem no mesmo buraco. Porque esses que têm feito isso não estão sendo capazes de cumprir a justiça de Yahweh. Como Yahweh disse aqui no versículo 20. Pois a ira do homem não é capaz de cumprir a justiça de Yahweh. Um coração irado não tem o espírito de Yahweh. É como Yahweh diz, muitos falam o meu nome, falam o nome do meu filho, mas os corações estão longe de mim. Então vocês tomem cuidado com esses. Sejam atentos, vigilantes. E não queiram ser imitadores de homens. Mas todos os dias sejam imitadores de Yahshua Mashiach. Olhem para o Mestre. Sejam semelhantes ao Mestre Yahshua. Louvado seja Yahweh. Nós temos visto, irmãos. Eu sei que eu não sou a única que vejo. Nós vemos alguns comentários terríveis de irmãos e aldins desejando o mal para outros que ainda não aceitaram o nome de Yahweh de Yahshua. Ficam desejando o mal daqueles que ainda estão lá, ó, aprisionados nas sinagogas. Irmãos, que isso? Que ponto que chegou isso? Eles estão nas sinagogas, mas eles são nossos irmãos. Temos que orar pela vida dele, porque Yahshua Mashiach faria isso.
Mas nós vemos nos comentários o ódio sendo destilado contra eles. Só porque eles ainda não têm o mesmo entendimento que nós. E esses que estão destilando o ódio contra eles não estão sendo capazes de cumprir a justiça de algo porque os seus corações estão cheios de iras, cheios de raiva. Pois eu, Marie, não desejo nenhum mal para eles. Eu peço a Yau aqui de joelho no meu quarto, que conforme for a vontade de Yau, quem ele tiver de resgatar lá de dentro, ele resgate. Mas eu desejo o bem deles. Porque eles são nossos irmãos também. Mesmo que eles não tenham o mesmo entendimento que nós não podemos desejar o mal deles. Mas nós temos que orar pela vida dele. No nosso quarto. Entregar eles na mão de Yau, não é ter raiva deles, não. Porque, como eu disse, Yahshua Mashiach nunca fez isso. Até na hora da morte, Yahshua Mashiach pediu para Yau perdoar os inimigos dele. E quem somos nós agora para estar condenando quem ainda está lá dentro? Nós agradecemos a Yau, porque Yau nos tirou de lá de dentro. Agora também vamos orar para que, pela benevolência de Yau, conforme cada um lá de dentro for abrindo o seu coração, e ao resgate. Vamos entregar nas mãos de Yau. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós não estamos aqui para condenar ninguém e nem ter esse coração irado. Esse coração que deseja o mal. Ah, Marie, mas alguns deles nos afronta. Deixa que nos afronte. E daí? E daí? Isso não é novidade para nós, está nas escrituras que a gente ia ser perseguido. A gente ia ser perseguido não era só por eles, pelos próprios de dentro. Pelos próprios de dentro também. Muitos que se dizem servir a Yau e Yahshua têm perseguido outros irmãos. Então a perseguição contra nós ia vir de todos os lados, de dentro, de fora. Isso não é novidade. E não é porque eles nos perseguem, os de fora e os de dentro, que a gente vai estar aqui desejando o mal deles, não. E nem rebatendo, não. Temos que aguentar. Porque enquanto mais perseguidos, mais afrontados, mais forte nós ficamos. Enquanto mais autocontrole e autodomínio nós tivermos, mais forte nós ficamos. Enquanto mais em silêncio e tardio para falar, nós fomos e agimos assim, mais nós vamos crescer, mais nós vamos ficar forte. Aí muitos, porque eles zombam, estão zombando também. Aí tá se igualando, tá ficando a mesma coisa. Qual a diferença que você tá mostrando deles? Se eles zombam, você também zomba. Se o coração de algum está com ódio, o teu também tá, porque tá agindo igual. Qual a diferença que você tá tendo? Qual o exemplo que você tá dando de um Yaldin? Qual a diferença que você tá tendo dele? Se as ações e as práticas estão sendo a mesma nas atitudes. E o que eu disse? O que vale é a prática e a ação. O que vale não é o muito falar, mas é o praticar.
É na hora que tem de agir, saber se posicionar corretamente, dignamente. Então, vamos entregar todos nas mãos de Yahweh e orar por eles. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. É Yahweh que vai fazer a justiça. É Yahweh que vai dizer quem vai entrar e quem não vai entrar. E naquele dia, muitos vão ter surpresa. Muitos que acham que são, vão ver que não são. Nós temos que ter cuidado com o ego. O ego destrói. O ego e a soberba leva à queda. Sejamos cada vez mais humildes e servos de todos, como Yahshua nos ordenou e ordenou aos seus discípulos. Quem quer ser maior no reino do céu, quem quer ser grande no reino do céu, então que seja pequeno na terra e servo de todos. Mas quantos não querem obedecer e receber esta verdade que as Escrituras têm para nós? Continuamos. Romanos 12, 11. Romanos capítulo 12, 11. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Yahweh, o que é bom, agradável e perfeito. Veja, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente. Veja, mas transformai-vos, renovando a nossa mente. A nossa mente. A nossa mente vai comandar todo o resto do nosso corpo e as nossas ações. Por isso que nós temos que ter controle dos nossos pensamentos. Porque toda ação, antes ela é arquitetada aqui, ó, na mente. Todo plano, seja de morte ou de vida, ele é arquitetado aqui, ó, na mente. Tudo é planejado aqui. Aí planeja aqui e o corpo comete a ação. Veja um assassino. Ele planeja o assassinato aqui, ó, primeiro na mente. Ele planeja tudo na mente. Ele fala, ele sai do trabalho tal hora eu vou passar em tal lugar, de tal jeito, de tal forma, vou botar um capuz. Tá vendo que ele tá planejando o assassinato primeiro na mente. Aí depois que ele planeja na mente, o corpo obedece o comando da mente e o corpo faz a ação. Aí o corpo vai lá, pega a arma e pum, mata. Então você vê que tudo é planejado primeiro na mente. E depois o corpo faz a ação. É por isso que Yahweh diz que nós temos que fazer o quê? Renovar a nossa mente constantemente. Nós não podemos nos conformar de ter uma mente com pensamentos ainda mundanos, com pensamentos ainda de ira, com pensamentos ainda de desejar o mal para o outro, com pensamento de quê? De fora de controle. Um pensamento de quê? De uma pessoa briguenta. De uma pessoa que não consegue ficar calado na hora da afronta. Tem que mudar esse pensamento e tem que fazer o quê? Renovar essa mente. Por isso que Yahweh está aconselhando, não vos conformeis com este mundo. Porque tudo que a gente aprendeu quando a gente era mundano, a gente não pode se conformar com a mente antiga que a gente tinha, que o mundo nos deu, não. Aquela mente de pessoa irada, de pessoa que fica debatendo, que fica brigando, que fica querendo empurrar as coisas goela abaixo no outro.
Nós não podemos mais ter essa mente mundana que o mundo nos trouxe. Aí Yao diz o quê? Mas transformai-vos, renovando a vossa mente. Ela tem que ser renovada, tem que ser uma mente nova, tem que ser uma mente semelhante à do Salvador Yahusha. A nossa mente tem que ser construída novamente semelhante à mente de Yahusha, com as ações dele, porque as ações dele são dignas de ser colocadas em prática. As únicas ações que são dignas de ser colocadas em prática não é a do homem, não é a da mulher terrena, mas essas ações é unicamente vinda de Yahshua Mashiach. Porque ele tinha essa mente linda, essa mente que não desejava o mal de ninguém, que não condenava ninguém, que não ficava rebatendo. Entendem? Então, a ordem de Yahweh para nós é: mas transformai-vos e renovai-vos a vossa mente. Então, a ordem de Yahweh é: quero que vocês constantemente renovem a mente de vocês. Quero que vocês não se conformem com aquela mente que vocês tinham antigamente, com aquelas ações que vocês tinham antigamente. Mas eu quero que vocês renovem a mente de vocês e procurem ter uma mente semelhante à de Yahshua Mashiach. Aí continua: a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Yahweh, o que é bom e agradável e perfeito. Porque quando a gente tem uma mente semelhante a Yahshua, semelhante a de Yahshua, aí sim a gente consegue entender qual é a vontade de Yahweh nas nossas vidas. Aí a gente consegue seguir os passos de Yahshua Mashiach. Aí a gente consegue discernir o que é perfeito, o que é agradável ao Criador. Quando a gente tem essa mente renovada, a gente consegue ver a vontade de Yahweh para cada um de nós. A gente consegue ver quando Yahweh envia a palavra de conserto para nós e rapidamente a gente implanta ela no nosso espírito. A gente não joga ela fora, não. A gente fala, ensinamento, então correção, então vem. Ensinamento, então vem. Exortação, então vem. E a gente vai implantando tudo no espírito. Por quê? Porque a gente quer essa mente renovada. A gente quer cada dia mais que seja aniquilada e decepada aquela mente antiga e mundana que nós tínhamos. É isso que nós desejamos e temos que lutar para ter cada dia mais. Então, o Criador está falando conosco. Não quero vocês com a mente perversa. Quero vocês renovando essa mente dia após dia, para que vocês possam discernir o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito, e discernir qual é a vontade de Yahweh. Mas para isso, vocês precisam se esforçar e dar lugar para que isso aconteça. Para isso acontecer, para vocês terem essa mente renovada, vocês têm que querer. Veja que é um conjunto. Veja, tudo que nós lemos do início até aqui onde nós chegamos é um conjunto. A palavra anda junto uma da outra. Ela não se separa. Anda junto. Vejam, juntinho, direitinho. Para que o nosso espírito venha ser alimentado por completo, amplamente, não é pela metade. Não é ensino uma coisa e outra, não. Não é só falo o que é bom para agradar a carne, não. A palavra é ampla, irmão. A palavra veio para exortar, para ensinar, para aperfeiçoar. Para que a gente cresça espiritualmente. Entende? Continuamos. 1 Coríntios, capítulo 9, 27.
Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9, 27. Trato duramente o meu corpo e reduzo-o à escravidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Vamos ler novamente. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Trato duramente o meu corpo e reduzo a escravidão. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha, eu trato duramente o meu corpo e o reduzo à escravidão. O que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês reduzam o corpo de vocês à escravidão. O que é reduzir o nosso corpo à escravidão? É ter domínio dele. Botar ele no autocontrole, dominar esse corpo, dominar essa mente, fazer dele escravo mesmo, para a vontade de Yahweh ser cumprida nas nossas vidas. Não é deixar o corpo fazer o que bem quer, não. Não é deixar a boca falar o que bem quer, não. Não é pensar e já ir falando o que bem quer, não. Não é arquitetar na mente e já sair gofando pela boca, não. Se controlem. Tenham autodomínio, reduzam esse corpo de vocês à servidão da obediência. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Paulo está dizendo, olha, eu reduzo o meu corpo à servidão. Eu coloco o meu corpo na servidão. Eu trato o meu corpo duramente. Paulo está dizendo bem claro, por que eu faço isso? Porque eu não quero pecar contra o meu Criador. Então, para eu não pecar contra o meu Criador e para eu não ofender outras vidas, então eu reduzo o meu corpo. Trato o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que eu possa ser um bom exemplo no meio dos Ialdins. Trato duramente o meu corpo, reduzo a escravidão. Trato duramente o meu corpo, reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo eu proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Aí Paulo está dizendo, sabe por que também eu faço isso? Por que eu reduzo o meu corpo à servidão? Porque eu mesmo, que transmito a palavra para os outros, eu mesmo tenho que cuidar de mim para que não venha eu depois a cair. É aquilo que eu falei, não pode ter ego. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês tenham ego. Para que não venha vocês aí, ó, que tem proclamado a palavra, que tem proclamado os nomes verdadeiros, não venha vocês mesmos a cair. Para que não venha vocês mesmos a se perder. Em vez de você estar aí, ó, acusando os outros, eu quero que vocês cuidem de vocês. Para que vocês mesmos não venham cair nas ciladas malignas e não venham ser reprovados. Esquece a vida do outro. Antes ora pelo outro que não aceitou ainda, que não tem o mesmo entendimento, e cuida da sua. E para isso, para vocês mesmos não ser reprovados, vocês têm que reduzir o corpo de vocês à servidão da obediência. Vocês não têm que sair falando o que bem quer, o que bem entende, não, e achando que vocês estão abafando e sendo herói, fazendo isso de maneira errada, desejando o mal do outro, debatendo, arrumando intriga. Antes, em vez de fazer isso, controla esse corpo de vocês, controla a língua de vocês. Escutem, mas sejam tardios para falar.
Paulo aqui está dando uma exortação para ele mesmo. Isso que é tremendo. Paulo aqui está exortando ele mesmo e dando um grande exemplo para nós. E nós precisamos fazer mais isso, exortar a nós mesmos. Olhar para os nossos próprios erros e nos corrigir. Para que não venha nós que estamos proclamando o Evangelho nos nomes verdadeiros do Criador Yahweh e do Salvador Yahweh, não venha nós mesmos a cair. Por isso que eu disse, a gente não pode achar e querer estar cheio do ego. E achar que já sabe tudo. Porque não sabemos. Nós temos que ter um coração sempre ensinável. Aí o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios não, esse é o próximo. Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Aí Paulo vem com essa exortação. Trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Então é aquilo que eu disse, não adianta falar o nome de Al, já está levando a mensagem, mas ao mesmo tempo está acusando o outro, virando as costas para o outro, desejando o mal do outro, metendo o pau no outro, tendo um coração duro, querendo provar a qualquer custo que é o dono da razão. Não adianta, está se perdendo e pode acabar sendo reprovado. E é isso que Paulo está alertando, para que isso não aconteça conosco. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo sabia que isso ia acontecer. Paulo sabia que muitos iam se perder no meio da jornada. Porque estavam falando tanto e se esquecendo de olhar para si mesmo. Se esquecendo dele mesmo, reduzir o corpo dele à obediência. Reduzir o corpo dele à servidão, para que o corpo dele, a boca dele, a mente dele não faça o que bem quer. Porque, irmãos, esse corpo, essa carne, ela só quer fazer o que não presta. Essa carne, se a gente deixar, ela só deseja o mal dos outros, só deseja a queda dos outros, ofende os outros, porque é isso que ela gosta. A carne não presta. O que é valioso é o espírito. A carne não, a carne ela tá aqui ó, só para cobrir os ossos, que é para não espantar ninguém, entendeu? Essa carne aqui, ó, ela só foi feita para cobrir o que tá dentro. Porque é o que tá dentro que é valioso. Mas as pessoas não querem entender isso. E querem continuar agindo no carnal. E é isso que Paulo está exortando aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Paulo está dizendo, apontando e dizendo para nós: tomem cuidado, para que vocês não falem tanto para os outros e esqueçam de vocês mesmos cumprir. O que vocês estão pregando aos outros, vocês têm que ser o primeiro a cumprir. Porque se vocês não cumprir primeiro antes de pregar aos outros, vocês vão ser reprovados. Se vocês não cumprir primeiro o que vocês pregam para os outros, vocês não têm autoridade nenhuma. E ao não tem e nem dá autoridade àqueles que só falam da sua palavra, mas não cumpre ela. Ele não dá. E ao só dar autoridade espiritual para quem proclama a sua palavra e a cumpre primeiramente.
E quantos têm feito isso, irmãos? Falado, fala para o outro, fala para o outro. Ele fala para os outros, ele fala para os outros. Olha, é assim, 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 assado. A palavra diz assim, assado, mas ele mesmo não cumpre. Ele mesmo não obedece. Ele mesmo não cuida, ó, em fechar a boca quando é necessário. Aí como é que quer ser aprovado? E é isso que o apóstolo Paulo aqui tá o quê? Nos alertando. Nos o quê? Nos despertando. Porque quando eu li essa palavra, veio um despertamento muito rápido para eu própria aqui, ó. Eu sou a primeira que tenho que botar tudo que eu passo aqui para vocês em prática. Eu tenho que ser a primeira. Eu não posso chegar aqui e ligar a câmera desse celular sem eu estar com a minha vida espiritual em dia. Não posso. Porque lá na frente eu vou pagar o preço. Não posso eu chegar aqui e proclamar a palavra para vocês se eu mesmo não cumpro. Porque se eu chegar aqui e proclamar a palavra para vocês, mas no meu dia a dia eu não cumpro, no meu dia a dia eu sou um acusador, eu desejo o mal dos outros, eu fico batendo boca com os outros, fico em debate, eu estou fingindo. E lá na frente eu vou pagar o preço. E eu mesmo vou ser reprovada. Por isso que essa palavra, ela primeiro vem para mim. Vem para mim. Aí ela vem para mim e eu passo para vocês, porque eu quero que vocês também venham ser alertados. Eu quero que vocês também venham ser praticantes desta palavra. Eu quero que vocês também fiquem vigilantes. Eu quero que vocês também se livrem dos maus exemplos e não imitem os maus exemplos. Porque eu quero que vocês também, na hora da afronta, na hora das acusações, eu quero também que vocês tenham domínio próprio. Eu quero também que vocês controlem o corpo de vocês, a mente de vocês, a boca de vocês, para que vocês não pequem contra o Criador Yahweh. Porque eu quero também que vocês proclamem a palavra, sejam dentro do lar de vocês, sejam em oração, em jejum, em louvor. E que vocês que proclamam também não venham ser reprovados. Porque eu quero que antes de vocês proclamar a palavra, antes de vocês louvarem, antes de vocês jejuarem e orarem, eu também quero que vocês primeiro sejam praticantes da palavra. Para que a gente mesmo não venha ser reprovado. Por isso que para mim tá aqui. Eu não posso estar em falha com o eterno Yahweh, irmãos. Não posso. Senão eu vou pagar um alto preço. E eu não quero isso para minha vida. Eu quero lá na frente ouvir de algo que eu estou aprovada. Eu quero lá na frente poder ver e ao também falando para vocês que vocês estão aprovados, porque vocês receberam a palavra, vocês praticaram a palavra. Então, que essa palavra que diz, trato duramente o meu corpo e reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem, aos outros venha eu mesma a ser reprovado. Que essa palavra seja implantada dentro de nós. Implantada dentro de nós. E que nós venhamos ser praticantes de toda ela. De toda ela. Louvado seja Yahweh. Vamos agora em Efésios capítulo 6, 12. Agora sim. Eu queria ler Efésios primeiro. Agora sim. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos lá. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá vendo aí? Tá vendo aí que não é contra o ser humano que a gente tem que lutar? A gente tem que lutar com aquilo que está agindo dentro daquele ser humano. E o que é que está agindo dentro daquele ser humano para ele vir querer te afrontar? É um espírito maligno que está dentro daquela pessoa. Porque o espírito maligno, ele precisa de um corpo para ele entrar e agir. O espírito maligno, ele não pode agir, numa parede. Ele não pode entrar numa parede. A parede é morta, não pode fazer nada. Ele tem que entrar num corpo que está vivo, para esse corpo tomar as ações que esse espírito imundo quer. Então, quando uma pessoa vem debater conosco, quando uma pessoa vem querer nos afrontar, quando uma pessoa vem jogando palavras terríveis contra nós, não adianta a gente se encher de ego e ir lá debater contra ela e ir lá querer provar a verdade contra ela. Porque não é aquela pessoa que está agindo, é um espírito imundo que entrou dentro dela. Então você está perdendo seu tempo em debater com essa pessoa, está perdendo tempo e está pecando contra o Criador. Sendo que a palavra está aqui, dando a direção. Mas as pessoas têm o quê? Dificuldade de entender isso. Aí debate, briga. Saiba quem está agindo dentro daquele corpo. Quando uma pessoa vir querer afrontar você, até dentro da sua família, não debata. Não jogue as palavras de volta. Saiba que quem está agindo ali não é aquela pessoa, é um espírito imundo que entrou dentro dela para te afrontar, para te atingir, para te machucar, para te ferir. E para que você venha pecar, para que você perca o seu autocontrole, para que você perca o seu autodomínio. E você perdendo o seu autocontrole e o seu autodomínio, você vai pecar com as palavras quando você for falar. Porque ninguém sai sem pecar, irmão, de um debate. A carne logo age. Por isso que Yao está falando conosco. Então Yao está dizendo, olha, não é contra essa pessoa que você tem que lutar. Acordem. Porque não temos que lutar contra a carne. Mas contra o que está habitando dentro dessa carne. Então, parem de perder o tempo de vocês com debates e intrigas que não vai levar a nada. Antes vão derrubar vocês espiritualmente e o maligno vai ficar rindo de nós. Mas está repreendido no nome de Ausha, porque a palavra verdadeira chegou até nós mais uma vez. E agora quando uma pessoa vir nos afrontar, você vai entender. Você vai falar, mentalmente, né? Falando em voz alta. E você vai falar mentalmente, eu não vou cair nessa porque eu sei quem está agindo por trás dessa pessoa. Só vou ouvir. E se não quiser ouvir, sai. Entra em outro ambiente da casa. Vai pro terraço, vai pro quarto, vai pra cozinha. Se não tiver muitos lugares na casa, vá pro banheiro. Vá pro banheiro e ore. E peça para Yao repreender aquele espírito imundo que entrou no corpo daquela pessoa. Para aquela pessoa parar de afrontar você. Temos que agir assim. Então Miau diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Então a sua luta não é contra a pessoa, a nossa luta não é contra as pessoas,
mas é contra o que habita nessas pessoas. É contra o que habita nessas pessoas, que são espíritos malignos. E não é que você vai olhar para a pessoa e você vai falar assim: nossa, eu vou sair de perto de tudo, tá cheio de demônio aí, tá cheio de espírito maligno, tá errando, ainda tá errando, não tem que falar nada. Porque você acha que a pessoa vai entender se ela tá ali totalmente dominada por aquele espírito imundo? Ela vai te agredir mais ainda, vai ficar com mais ódio ainda. Então não tem que falar nada. Tem que fazer o que Al disse, ser tardio no falar. Ouvir de tudo, mas ser tardio no falar. Então não fala nada, só sai, como eu disse. Vai pro quarto, vai pro banheiro, vai orar. E rapidamente, ó, aquele espírito imundo vai ver que você não caiu na cilada e ele vai, ó, vai ser repreendido, irmãos. Porque quando a gente toma uma posição correta, rapidamente o espírito imundo é repreendido. Agora, se a gente cai, ele faz festa. Se a gente debate, ele faz festa. Se ele nos afronta e a gente afronta de volta, ele faz festa. E a gente vai caindo em descrédito no espiritual. E a gente tem que agir muito assim também no meio da nossa família. Quantos não têm sabido agir no meio da sua família? No meio dos seus parentes que ainda não aceitaram Iau e Out, e vivem em debate com os parentes. Você tem que entender que não adianta nada. Não é os seus parentes, é o que está dentro deles que você tem que lutar em oração e em jejum, não é em debate, não é em briga. Você vai ajudar os seus parentes, não é querendo empurrar para eles goela abaixo. Você vai ajudar seus parentes, não é debatendo e querendo que eles entendam o que você está falando. Não é assim. Porque enquanto mais você insistir, mais eles vão se renegar a aceitar. E vocês só vão entrar em desunião. Mas sabe como é que a gente ajuda nossos parentes? É orando por eles, em silêncio. É jejuando por eles em silêncio, sem acusar eles, sem bater neles. Porque não é a força que eles vão aceitar. Não é a gente querendo ser herói e provar nada que eles vão aceitar. Então, Yau também quer que a gente haja assim no meio da nossa família. Para que o maligno não fique fazendo festa no meio da nossa família. E batendo palma. Então, nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Mas a nossa luta é contra os principados, potestades, as hostes malignas. E a gente luta contra principados e potestades e hostes malignas não é debatendo. É jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando. Louvado seja Yahweh. E com isso, nós vamos gerar um exemplo tremendo no meio da nossa família, no meio dos nossos irmãos, no meio da humanidade. Louvado seja Yahweh. Então aqui fica esta palavra para todos nós colocarmos ela em prática e implantarmos ela no nosso espírito e na nossa mente e abrir nosso coração para que essa palavra possa descer sobre nós em forma de grande armadura espiritual, de grande ensinamento espiritual para cada um de nós, para que a gente venha avançar cada dia mais e crescermos espiritualmente e para que lá do trono Yahweh possa estar tendo orgulho dos seus filhos, das suas filhas,
para que lá do trono do Eterno Ele possa se alegrar com as nossas ações, se sentir feliz com as nossas ações. Louvado seja Ele. Que venhamos lutar todos os dias mais para agradar ao Criador Yahweh. E a gente só agrada a Yahweh sendo obediente à palavra dele e praticando a palavra dele. E dando bons exemplos no meio da nossa família, no meio da humanidade, no meio dos nossos irmãos. Porque foi para isso que fomos chamados, para deixar um bom exemplo neste nome maravilhoso do Salvador Yahushua e neste nome grandioso e poderoso do Criador Yahweh. Assim é. Eu agradeço a Yahweh pela vida de cada um de vocês. Vocês são filhos amados de Yahweh, filhas amadas de Yahweh. E mais uma vez, que Yahweh dos exércitos, Yahweh Shemashia, venha te guardar, te abençoar, te proteger, guardar toda a tua parentela, tua família, teu matrimônio. Venha te conceder saúde e força espiritual para que você venha colocar cada dia mais a palavra do Criador em prática. E se cuidem, fiquem bem. Estamos aqui, sempre juntos, aprendendo uns com os outros. A paz do Criador Yahweh, a paz do Salvador Yahweh a todos.